já não era apenas sobre acordar, trabalhar e sobreviver, mas sobre perceber propósito em cada detalhe. Até mesmo os pequenos gestos, um bom dia, um copo de água, um abraço inesperado, se tornaram sinais de que a vida estava sendo costurada por mãos invisíveis. Você começou a notar que o peso das antigas batalhas tinha se transformado em combustível. Aquilo que antes te machucava, agora fortalecia. As experiências que um dia pareceram fardos, hoje serviam como testemunhos silenciosos de que é possível resistir, e mais do que isso, florescer. A cada passo, a sensação de que havia uma rede invisível te sustentando só aumentava. Não se tratava mais de controlar tudo, mas de confiar. E confiar, você descobriu, era a chave que abria portas maiores do que você jamais imaginou. E foi nesse estado de confiança que a gratidão nasceu. Não uma gratidão automática, mas profunda. A gratidão que não depende de circunstâncias perfeitas, mas que encontra motivos até nos dias difíceis. Porque você percebeu que até no deserto existe fonte escondida, até na dor existe aprendizado, até na espera existe preparação. Essa foi a maior revelação. O novo tempo não começa quando tudo ao redor muda. Ele começa quando você muda por dentro. E você mudou, você atravessou. E agora, cada dia, mesmo mais comum, já é milagre em movimento. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte da gratidão me fez enxergar minha vida de outra forma. Estou chorando, mas de alegria e alívio. Que mensagem poderosa! Nunca vi algo tão profundo e ao mesmo tempo tão simples, incrível. Com o coração mais leve, você percebeu que já não precisava correr atrás da aprovação dos outros. A verdadeira validação vinha de dentro, da paz que não podia ser fabricada nem comprada. Essa paz era a prova de que algo invisível já havia mudado em você e, por consequência, mudaria ao seu redor. As antigas feridas, que antes eram lembradas com dor, agora se transformavam em lembranças de superação. O que parecia fim, na verdade, tinha sido apenas um capítulo necessário para que a nova história fosse possível. Você entendeu, nada foi desperdício. Cada detalhe tinha um propósito escondido, e esse propósito agora estava se revelando. Era como se o céu tivesse aguardado o momento certo para alinhar tudo. Pessoas começaram a chegar, conexões inesperadas aconteceram, portas se abriram naturalmente. Não havia esforço exagerado, apenas fluxo. O que antes exigia luta constante, agora acontecia como consequência de confiança. E nesse caminhar, você descobriu que não precisava mais pedir sinais extraordinários. O extraordinário já estava nos pequenos sinais diários, no riso que voltou, no sono tranquilo, no coração em paz. O milagre deixou de ser distante e passou a ser cotidiano. Mais do que atravessar uma porta, você se tornou a própria resposta para outros. Sua história passou a carregar esperança, e cada passo seu inspirava alguém a não desistir. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte sobre não precisar de aprovação falou muito comigo. Eu precisava ouvir que nada foi desperdício. Obrigado. Chorei lembrando que o milagre pode estar no cotidiano. A cada novo dia, você passou a enxergar que o tempo não tinha sido seu inimigo, mas seu aliado. O que parecia demora era, na verdade, construção. Cada espera silenciosa foi tijolo sobre tijolo para erguer uma base sólida que agora sustentava sua vida. Foi então que você percebeu, não era apenas sobre atravessar a porta, mas sobre permanecer do outro lado com constância. Muitas pessoas até dão o primeiro passo, mas poucas continuam caminhando sem olhar para trás. E você decidiu ser diferente, seguir adiante, firme, mesmo quando os ventos tentam soprar na direção contrária. A coragem deixou de ser apenas um ato isolado e se tornou hábito. Um hábito de acreditar, um hábito de agradecer, um hábito de não desistir. Essa disciplina invisível começou a transformar não apenas o seu interior, mas também tudo ao seu redor. E com essa transformação, veio também a colheita. Pequenas vitórias começaram a se multiplicar, como confirmações de que o céu havia honrado cada lágrima, cada renúncia, cada oração feita em silêncio. O impossível não veio de forma ruidosa, mas se infiltrou suavemente nos detalhes do cotidiano, tornando o comum extraordinário. Agora você entende, atravessar foi só o início.
O verdadeiro milagre é permanecer e florescer no novo tempo. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte sobre o tempo ser aliado me deu um novo olhar. Entendi que preciso permanecer firme, não só começar. É como se cada linha fosse escrita direto pro meu coração. O caminho foi ganhando novas paisagens. Aquilo que antes parecia seco e sem cor agora florescia diante dos seus olhos. Não porque o mundo tivesse mudado de repente, mas porque o seu olhar havia se transformado. Onde antes havia deserto, agora você conseguia ver sementes. Onde antes havia muros, agora você percebia oportunidades de escalar. E foi nesse processo que você entendeu: o milagre não era apenas algo que chegaria de fora, mas algo que brotava de dentro. A coragem que você julgava não ter, a esperança que parecia adormecida, a força que você pensava ter perdido. Tudo isso sempre esteve aí, apenas aguardando o momento certo para despertar. Cada dia era um lembrete de que o passado não tinha mais autoridade sobre você. As marcas já não eram correntes, eram sinais de vitória. As lembranças já não traziam medo, mas gratidão, porque tudo o que você enfrentou te trouxe até este exato ponto, o lugar onde o céu e a terra se encontram para reescrever sua história. E quando você olhou para trás, não viu fracassos, viu caminhos, viu aprendizado, viu cuidado, e ao olhar para a frente, não viu incerteza, viu promessa, viu futuro, viu plenitude. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me lembrou que minha força sempre esteve aqui. Senti esperança renascer só de ler essas palavras. Nunca pensei em ver minhas cicatrizes como sinais de vitória. Lindo demais. Você começou a perceber que as coisas não precisavam acontecer de forma grandiosa para terem valor. Um simples amanhecer já era um lembrete de que a vida continua. Uma conversa inesperada já podia carregar a resposta que você esperava há tempos. Um abraço sincero tinha o poder de reorganizar emoções inteiras. Foi nesse reconhecimento do simples que você descobriu a profundidade da presença. A paz não chegou com trovões nem com fogo, mas como brisa suave. E foi essa brisa que trouxe clareza. Não é a quantidade de conquistas que define a vitória, mas a capacidade de permanecer firme mesmo quando nada parece fazer sentido. Cada detalhe, por menor que fosse, tornou-se sagrado. O ordinário se transformou em extraordinário. O cotidiano passou a ser milagre. E você entendeu que nunca esteve sozinho, mesmo nos momentos mais silenciosos. E assim, a ansiedade deu lugar à confiança. O medo deu lugar à esperança. E a pressa deu lugar à certeza de que tudo tem seu tempo perfeito. A partir desse momento, você já não caminhava mais apenas para sobreviver. Você caminhava para viver. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Esse trecho me fez olhar para os pequenos detalhes da minha vida com mais carinho. Senti uma paz tão grande, como se Deus tivesse me abraçado. É incrível como o simples pode ser tão poderoso. Estou emocionado. Com o coração mais desperto, você começou a enxergar que cada passo até aqui foi parte de um desenho maior. As demoras, as quedas, as lágrimas, nada disso foi perda. Tudo se transformou em matéria-prima para construir a sua nova versão. O que antes era apenas sobrevivência, agora se tornou propósito. Você não acordava mais apenas para enfrentar obrigações, mas para testemunhar como até nos dias comuns o céu continua se movendo. Cada manhã era um convite para acreditar novamente, para confiar outra vez, para sonhar sem medo. Você percebeu também que o recomeço não depende de circunstâncias externas, mas de uma decisão interna. A decisão de não olhar mais para trás com dor, mas com gratidão. A decisão de não carregar culpas antigas, mas usar cada experiência como combustível para avançar. A decisão de acreditar que o melhor ainda não passou, está diante de você. E foi nesse entendimento que você se levantou mais firme. Não porque todos os problemas desapareceram, mas porque agora você sabe, nenhum deles é maior do que a promessa que já está escrita sobre sua vida.
O verdadeiro milagre não foi apenas a porta aberta, mas a transformação que ela gerou dentro de você. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me fez acreditar que meu melhor ainda está por vir. Chorei lembrando que cada dor virou aprendizado. Obrigado. Nunca me senti tão motivado a recomeçar de verdade. Com a alma fortalecida, você começou a notar algo novo. A confiança já não era um esforço, mas um estado natural. A cada respiração, parecia haver uma lembrança suave de que você não precisava mais lutar sozinho. A vida, antes tão pesada, agora fluía como um rio calmo, que encontra seu curso sem pressa, mas com firmeza. As preocupações que antes ocupavam sua mente agora perdiam espaço para pensamentos de esperança. Você entendeu que, por mais que houvesse desafios, nenhum deles tinha poder para roubar o que já foi plantado dentro de você, a certeza de que há propósito em cada detalhe. Foi então que os dias começaram a carregar uma nova expectativa. O inesperado deixou de ser temido e passou a ser aguardado como oportunidade. Até os silêncios passaram a ser interpretados como respostas, porque você sabia que o cuidado invisível estava sempre ativo, mesmo quando parecia distante. E nessa caminhada, você descobriu algo essencial. A felicidade não estava no que faltava, mas no que já estava presente. A gratidão se tornou a lente através da qual você passou a ver o mundo, e com ela, cada passo deixou de ser fardo, e se transformou em celebração. Você não apenas sobreviveu à travessia, você floresceu nela. E agora, cada novo capítulo é prova viva de que o impossível pode se tornar cotidiano. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. A parte sobre gratidão como lente da vida tocou fundo no meu coração. Que mensagem incrível! Parece que foi escrita especialmente para mim. Me senti mais leve só de ler isso. Que texto abençoado! O que antes parecia rotina agora se transformava em ritual de esperança. O simples ato de acordar já não era mais automático, mas acompanhado por uma sensação de propósito. Você levantava não apenas para enfrentar o dia, mas para testemunhar o que o céu preparava a cada amanhecer. As conversas cotidianas, que antes passavam despercebidas, agora carregavam significados ocultos. Uma palavra amiga, um gesto inesperado, até um silêncio respeitoso se tornavam sinais de que havia cuidado em cada detalhe. Era como se a vida inteira tivesse sido reorganizada para te lembrar: você nunca esteve sozinho. Foi então que você percebeu a força do testemunho. A sua mudança interior começou a inspirar outros que, em silêncio, observavam a sua caminhada. Sem perceber, você se tornou resposta. Pessoas viam em você não apenas alguém que sobreviveu, mas alguém que floresceu apesar das lutas. E esse impacto não era apenas externo, mas interno, porque a cada vez que alguém se inspirava na sua travessia, você se lembrava de que realmente valeu a pena não desistir. O ciclo de dor se transformou em ciclo de vida. O silêncio da espera se transformou em voz de esperança. Você não apenas atravessou a porta, agora você guiava outros a atravessarem também. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me fez entender que eu também posso florescer. Chorei lembrando de quantas vezes pensei em desistir. Obrigado por essa mensagem. Me senti abraçado, como se alguém finalmente entendesse meu silêncio. A cada novo passo, você descobria que a verdadeira vitória não estava em ter todas as respostas, mas em aprender a confiar mesmo sem entender tudo. O coração, que antes vivia apertado, agora batia em compasso com a esperança. Era como se cada batida fosse um lembrete de que o futuro não precisava mais ser temido, mas esperado com expectativa. Você aprendeu que os dias difíceis não anulam a promessa. Pelo contrário, são eles que provam o quanto você foi preparado para resistir. O que antes te enfraquecia agora te fortalecia, e a cada dificuldade vencida, uma nova camada de fé era acrescentada dentro de você. Foi então que percebeu, já não era mais refém do tempo. Não vivia preso ao quando ou ao como.
aprendeu que o processo faz parte do milagre. Porque o milagre não é apenas o resultado, é também a transformação que acontece dentro de quem espera e persiste. E nesse entendimento, a vida ganhou nova leveza. Você deixou de correr com medo de perder algo, e começou a caminhar com confiança de que tudo chegaria na hora certa. Essa confiança se tornou seu maior tesouro, porque nada é mais libertador do que viver sem a ansiedade de controlar tudo, sabendo que já existe cuidado em cada detalhe. O impossível deixou de ser obstáculo, e passou a ser oportunidade para testemunhar. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me ensinou que até o processo é milagre. Estou sentindo uma paz imensa só de ler isso. Me emocionei muito, parecia que era exatamente para mim. Ao olhar para trás, você percebeu que tudo o que parecia caos, na verdade, estava sendo organizado para te trazer até aqui. As noites silenciosas, as lágrimas escondidas, as perguntas sem respostas, nada foi ignorado. Cada detalhe foi tecido como parte de um plano maior, que só agora começava a se revelar. O peso da jornada deu lugar ao alívio de saber que você não caminhava sozinho. Havia mãos invisíveis sustentando seus passos, mesmo quando você pensava que não tinha mais forças. E essa consciência trouxe liberdade. Liberdade de não carregar tudo sozinho, liberdade de confiar, liberdade de recomeçar quantas vezes fosse necessário. Foi então que você entendeu que a verdadeira transformação não era apenas pessoal, mas coletiva. A sua mudança passou a tocar outras vidas. As pessoas começaram a enxergar em você não apenas alguém que sobreviveu, mas alguém que foi renovado. E sem perceber, você se tornou farol em meio à escuridão alheia. Não era sobre perfeição, mas sobre permanência. Não era sobre nunca ter caído, mas sobre ter se levantado. A sua vida agora dizia em silêncio: vale a pena atravessar. E esse testemunho era tão poderoso quanto qualquer milagre visível, porque mostrava que a esperança não é teoria, é experiência real. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte sobre ser farol me deixou emocionado demais. Eu precisava ouvir que nada foi em vão, que cada detalhe tem propósito. É incrível como esse texto me fez sentir esperança de novo. Os dias passaram a carregar uma nova atmosfera. Mesmo quando os problemas insistiam em aparecer, você já não os via como inimigos, mas como oportunidades de provar a força que nasceu dentro de você. A diferença não estava nas circunstâncias, mas em como você aprendia a lidar com elas. O coração, antes acostumado a viver em alerta, agora encontrava descanso. Você entendeu que não precisa viver correndo atrás do que já está preparado. O que é seu chega na hora certa, no tempo perfeito. Essa consciência trouxe paz, e a paz trouxe clareza. Foi então que você percebeu que a vida não é uma sequência de perdas, mas um processo de lapidação. Cada dor se transformou em direção, cada silêncio se transformou em ensinamento, cada atraso se transformou em cuidado. Nada se perdeu, tudo cooperou, e nesse novo olhar, até as pequenas vitórias ganharam grande valor. Uma boa notícia, um sorriso inesperado, um alívio no peito, tudo se tornou prova de que o céu continua ativo, mesmo quando a rotina tenta dizer o contrário. Você atravessou, você permanece, e agora você floresce. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me fez entender que até as pequenas vitórias são milagres. Senti uma paz tão grande, parecia que eu precisava exatamente disso. Me identifiquei demais. É como se cada palavra fosse para mim. Você começou a perceber que a verdadeira mudança não se mede apenas pelo que acontece fora, mas pelo que floresce dentro. O coração que antes vivia cansado agora pulsa com esperança. A mente, antes cercada de dúvidas, agora encontra descanso em pequenas certezas. E a alma, que tantas vezes se sentiu esquecida, agora se sente cuidada em cada detalhe. Essa transformação interior começou a refletir em tudo. As conversas ficaram mais leves, as decisões mais claras, e até os dias difíceis perderam o poder
poder de te paralisar, porque agora você entende, não é a ausência de lutas que define vitória, mas a presença de fé em meio a elas. E foi justamente essa fé silenciosa, cultivada em noites de lágrimas e em manhãs de coragem, que abriu o caminho para o novo tempo. Você descobriu que não precisava ser perfeito para viver promessas, só precisava ser constante. Não desistir foi a sua maior oração, e ela foi ouvida. Ao olhar para frente, você não vê apenas possibilidades, você vê propósito. Você sabe que ainda há desafios, mas também sabe que nenhum deles é capaz de apagar a luz que agora brilha dentro de você. O que antes era sobrevivência, agora é missão. E essa missão não é apenas sobre você, mas sobre todos que serão alcançados através da sua travessia. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte sobre constância como oração me emocionou demais. Entendi que não preciso ser perfeito, só não desistir. Obrigado. Estou em lágrimas, mas são lágrimas de esperança e alívio. Os dias que antes pareciam iguais, agora carregavam novidade. Você percebeu que a transformação não chegou como um espetáculo, mas como um sopro constante. Um sopro que reorganizou a sua visão, renovou a sua coragem e reacendeu a chama da esperança. A cada manhã, você acordava com a certeza de que ainda havia algo maior reservado. O passado já não gritava tão alto, porque a promessa do futuro ecoava mais forte. E no presente, você encontrava o equilíbrio, viver um dia de cada vez, sem pressa mas com propósito. Foi nesse ritmo que você aprendeu a caminhar em paz. Não era mais sobre controlar tudo, mas sobre confiar que cada detalhe já estava sendo cuidado. Essa confiança trouxe leveza, e a leveza trouxe alegria. Uma alegria genuína, que não depende de circunstâncias perfeitas, mas floresce mesmo em meio às imperfeições. E a cada passo, você se tornava testemunho vivo de que não há dor que não possa ser transformada, nem silêncio que não possa ser respondido. A travessia te ensinou que a fé não é fuga da realidade, mas a força que transforma a realidade em promessa cumprida. Você atravessou, permaneceu e agora inspira. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me deu força para viver um dia de cada vez. O trecho sobre alegria em meio às imperfeições me trouxe muita paz. É incrível como essa mensagem fala direto com a minha alma. Ao caminhar mais alguns passos, você percebeu que o maior presente não foi apenas a porta que se abriu, mas a consciência de que nunca esteve sozinho. A solidão que antes parecia um fardo, foi substituída por uma presença constante, silenciosa, mas real, que acompanhava cada detalhe da sua jornada. As memórias do passado, que antes traziam dor, agora carregavam aprendizado. Você entendeu que não precisava mais lutar contra elas, mas acolhê-las como parte da sua história. Não eram marcas de derrota, mas sinais de sobrevivência. Cada lembrança se transformou em prova de que você superou o que parecia insuportável. E nesse entendimento, surgiu algo ainda mais forte: esperança pelo futuro. Porque se você já atravessou o que parecia impossível, o que ainda está por vir não será barreira, mas oportunidade. O medo do desconhecido perdeu espaço, porque a confiança no cuidado invisível se tornou maior. A vida ganhou um novo tom. Até os dias silenciosos deixaram de ser vazios e se tornaram campo fértil de revelações. Você não precisava mais de sinais extraordinários, porque já havia aprendido a enxergar o extraordinário no simples. Agora, cada passo que você dá é testemunho. Você não apenas sobreviveu, você floresceu. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte sobre transformar memórias em aprendizado me curou. Chorei lembrando que sobrevivi a coisas que achei que não suportaria. É incrível ver o extraordinário no simples. Essa mensagem me marcou. Com o coração renovado, você percebeu que não precisava mais correr em busca de respostas imediatas. Aprendeu que algumas respostas chegam no silêncio, outras no tempo certo, e algumas se revelam apenas quando você decide continuar caminhando, mesmo sem ver tudo com clareza. Esse entendimento trouxe liberdade. Você já não se sentia preso às expectativas dos outros, nem às cobranças do passado. Agora, cada passo era escolha consciente, não obrigação, e essa escolha te levou a viver com mais leveza, sem o peso de provar nada a ninguém. A vida, que antes parecia uma sequência de batalhas intermináveis, agora se mostrava como uma jornada de descobertas. Descobertas sobre quem você realmente
que é, sobre a força que carregava escondida, e sobre o cuidado constante que sempre esteve ali, mesmo quando você não percebia. Foi nesse ponto que você entendeu: o verdadeiro milagre não é apenas o que acontece ao seu redor, mas o que acontece dentro de você. Porque quando a alma encontra paz, até as maiores tempestades perdem o poder de te paralisar. E essa paz agora guiava seus dias. Não uma paz frágil que se desfaz no primeiro problema, mas uma paz sólida, firme, que se tornava alicerce para cada novo começo. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me ensinou a valorizar a paz como o maior milagre. Senti que não preciso mais provar nada para ninguém. Que alívio! É incrível como cada palavra me trouxe esperança de novo. Os dias já não eram vividos no peso da pressa, mas na leveza da confiança. Você aprendeu que não precisa acelerar para alcançar o que já está reservado. O tempo deixou de ser inimigo e passou a ser aliado. Cada minuto era oportunidade de crescer, de aprender, de florescer. Foi nesse ritmo que você começou a perceber transformações maiores. Situações que antes te paralisavam agora já não tinham o mesmo poder. O que antes era motivo de medo passou a ser motivo de fé, porque você entendeu que, se já conseguiu atravessar o impossível, nada pode te impedir de continuar. E com essa consciência, veio também uma nova coragem, a de sonhar outra vez. Sonhar sem medo de frustração. Sonhar acreditando que desta vez não seria tentativa vazia, mas cumprimento de promessa. A esperança se tornou combustível, e a fé, o mapa que orientava seus passos. O que parecia distante agora se tornava palpável. E a cada pequeno sinal, você percebia o impossível já não era barreira, era apenas palco para que a presença invisível se manifestasse. Você descobriu que não foi apenas resgatado de um ciclo de dor, mas posicionado para viver um ciclo de abundância. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me deu coragem de sonhar de novo sem medo. Senti como se cada palavra fosse escrita diretamente para o meu coração. Me emocionei lembrando que o tempo pode ser meu aliado. A cada dia, você percebia que não precisava mais lutar para ser visto ou reconhecido. A sua própria vida se tornou prova suficiente de que algo extraordinário estava acontecendo. O brilho nos olhos, a serenidade nas palavras, a firmeza nos passos, tudo falava sem precisar de discursos. Foi então que você entendeu que a maior vitória não era conquistar grandes coisas, mas viver em paz no meio das pequenas, porque a paz não depende do tamanho da conquista, mas da certeza de que você está exatamente onde deveria estar. As tempestades ainda surgiam, mas agora você não as via como fim, via como passagem. Elas não tinham mais poder de te afundar, apenas de te fortalecer. E cada vez que uma dificuldade aparecia, você lembrava: se atravessei antes, atravessarei de novo. Essa confiança renovada começou a se espalhar. Pessoas ao seu redor encontravam alívio só de estar perto de você, porque a sua vida não apenas falava, ela transmitia esperança. Você se tornou sinal vivo de que é possível recomeçar quantas vezes for necessário. E nesse recomeço constante, a vida ganhou outro significado. Você não estava apenas sobrevivendo, estava vivendo em plenitude. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte me mostrou que paz é a maior vitória de todas. Chorei lendo sobre as tempestades virarem passagens. Tocou fundo. Senti esperança só de imaginar viver com esse brilho no olhar. Você percebeu que a verdadeira riqueza não estava em acumular coisas, mas em carregar dentro de si algo que o dinheiro não compra: paz, esperança e propósito. Essa riqueza silenciosa começou a moldar a forma como você via a vida. O que antes parecia insuficiente agora se mostrava abundante, porque você aprendeu a enxergar valor até nos detalhes mais simples. As comparações, que tantas vezes roubaram sua alegria, perderam espaço. Você entendeu que cada pessoa tem seu tempo, e que o seu tempo não estava atrasado, estava no compasso perfeito da promessa. Essa revelação trouxe leveza. Não havia mais pressa de correr para alcançar ninguém. Você só precisava caminhar no ritmo certo da sua própria jornada. E foi caminhando nesse ritmo que você descobriu a força da gratidão. A gratidão não apenas mudou o seu olhar, mas também abriu novas portas. Porque quando o coração se enche de reconhecimento, até os caminhos mais difíceis se tornam suportáveis, e até as esperas mais longas ganham sentido. Agora, você não vivia mais para provar nada, mas para testemunhar
sonhar que o impossível pode se tornar cotidiano. O que antes era desespero agora se transformava em confiança. O que antes era vazio agora se tornava plenitude. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Essa parte sobre riqueza verdadeira me tocou profundamente. Chorei lembrando que meu tempo não está atrasado, está no compasso certo. Aprendi que gratidão abre portas. Isso falou direto comigo. Ao chegar até aqui, você percebeu que a travessia nunca foi apenas sobre abrir uma porta, mas sobre se tornar alguém novo. O maior milagre não foi o que aconteceu ao seu redor, mas o que aconteceu dentro de você. A dor virou testemunho, as lágrimas viraram sementes, os silêncios viraram respostas, e cada passo, mesmo os mais difíceis, te conduziu exatamente para este momento. Agora você sabe, não foi por acaso, nunca foi. Cada detalhe foi cuidado, cada curva foi necessária, cada espera foi preparação. O futuro já não é ameaça, é promessa. Você não caminha mais com medo, mas com confiança. E essa confiança se tornou sua marca, sua força, sua herança. Porque a vida não é apenas sobre suportar, mas sobre florescer. Hoje, você pode olhar para trás com gratidão, e para frente com esperança. Pode dizer com convicção: eu atravessei, eu permaneci, eu floresci, e nada poderá apagar a luz que agora brilha dentro de mim. Essa é a sua nova história, e o melhor ainda está por vir. Se essa mensagem tocou você, não aguarde apenas para si. Compartilhe com quem precisa de esperança, deixe sua fé registrada nos comentários, e volte sempre que precisar se lembrar, você não está sozinho. O céu continua cuidando de cada detalhe. Agora é a sua vez. Escreva aqui embaixo o que mais falou com você nesta mensagem. Seu comentário pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ler hoje. Esse final me fez chorar de alegria. Eu atravessei também. Senti como se minha história tivesse sido reescrita junto com essa mensagem. Foi o texto mais inspirador que já li, vou guardar no coração.